Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, é bem interessante que, por ocasião da morte do Papa Francisco, nós estamos vendo aí os protestantes fazendo as suas interpretações proféticas, escatológicas, de maneira bem, vamos dizer assim, que afevorada, né? Querendo atribuir ao Papa Francisco o fim do mundo e a realização de muitas profecias. Só que nós sabemos que essa história de escatologia protestante, com besta, com anticristo, com falsa igreja, com prostituta do Apocalipse, com a meretriz do Apocalipse, com a Babilônia, sai dela, povo meu, para que não se contamines com as suas imundícies e coisa do gênero. Caiu a grande Babilônia. Isso aí a gente sabe que desde Lutero e ainda antes de Lutero já acontecia, né? Só que estamos aí 1517 surge Lutero, essa coisa ganha força, né? E aí nasce o protestantismo e até agora, 500 anos depois, mais de 500 anos depois, a igreja continua de pé. Só que, como se não bastasse o protestantismo extra-igreja, agora existe um protestantismo que, entre aspas, está no interior da igreja. Ou seja, aqueles que são sedevacantes, que não estão fora da igreja, mas que estão dentro da igreja e não se posicionam como sedevacantes, mas que estão dentro da igreja. E aqui eu estou com um vídeo em mão de um inscrito no canal que pediu para comentar, de um sedevacante que se declara sedevacante e que luta de maneira feroz contra a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o tal de um tal de Frei Tiago, né? Eu não acompanho muito essa polarização, essas brigas, porque isso nos atrapalha até mesmo na oração, porque a gente começa a ficar indignado e perceber como as pessoas que perderam a fé querem dizer que a igreja é quem perdeu a fé. Veja esse homem aí, o que é que ele está falando. Vejam só, vou colocar aqui o vídeo dele, né? Veja aí. Agora ele tem que falar o ensinamento católico. Se ele ali está cometendo uma heresia, então é um sinal de que ele nunca foi papa, porque ele não tem assistência divina. Então é um dom, né? Isso aí, o Concílio Vaticano I, com a Pastor Eternos, fala exatamente isso. Esse dom que Deus deu aos sucessores de Pedro, é uma coisa impressionante, é um dom. Deus deu, falou assim, ó, eu te dou essa graça de você não errar quando você for falar da fé. Então veja, esse tal Frei Tiago aí, ele está acusando o Papa Francisco de heresia naquele encontro que o Papa Francisco teve com alguns jovens que falaram sobre religião, né? Um encontro ali, acredito que ecumênico, e que o Papa Francisco vai dizer que todas as religiões, elas são caminhos que conduz a Deus, né? Que leva a Deus. Só que isso aí, meus irmãos, o Papa Francisco não estava dizendo que essas religiões salvam, que essas religiões são a religião verdadeira. Ele estava dizendo que essas religiões são caminhos que levam a Deus. Em que sentido? Todo ser humano, enquanto ele não receber a fé revelada, não receber a revelação por excelência que é Cristo Jesus, não aceitar que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador, então todas as pessoas se manifestam no seu interior, se manifestam no interior de cada pessoa o desejo de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 27, vai falar que o homem tem um desejo de Deus, porque foi criado por Deus e Deus deixou no homem esse desejo. Inclusive, poderíamos dizer assim, como é que alguém pode ter saudade de um lugar que nunca esteve? Aí as pessoas podem dizer, como assim? Porque o homem, Jesus disse, ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então, como poderia o ser humano ter saudade do céu se ele nunca esteve no céu? Porém, ele esteve no coração de Deus. Ele veio de Deus, ele nasceu de Deus.
ele é obra da criação de Deus, né? Ele é obra de Deus, melhor dizendo, não da criação de Deus. Posso até aqui, pela expressão, de repente alguém pensar que eu estou falando uma heresia, que o homem foi criado pela criação. Não, o homem foi criado de Deus, então o homem é fruto do ato criador de Deus. Então, por isso, pelo homem ser criatura e Deus ter colocado no homem um desejo natural de encontrar o Criador e de ser feliz apenas quando encontrar verdadeiramente o Criador, então essa ação do homem, essa busca do homem por Deus em sacrifícios, né? O Catecismo da Igreja Católica, eu vou aqui pegar o número 27 do Catecismo da Igreja Católica, veja o que ele vai dizer, né? Número 27 do Catecismo vai dizer assim: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Aí aqui tem uma citação que diz o seguinte: o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem, a comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana, pois se o homem existe é porque Deus o criou, por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser, e o homem só vive plenamente segundo a verdade e se reconhecer verdadeiramente este amor e se entregar ao seu Criador. E aí o Catecismo continua, parágrafo 28. Em sua história e até os dias de hoje, o homem tem expressado de múltiplas maneiras sua busca de Deus por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações e etc. Apesar das ambiguidades que podem comportar estas formas de expressão, são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. Aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 23 ao 28, diz o seguinte: de um só homem, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites de seu habitat. Tudo isto para que procurasse a divindade, e mesmo se as palpadelas se esforçassem por encontrá-la, embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, quando o Papa Francisco disse que toda religião é um caminho, né? São caminhos que levam a Deus, é a mesma coisa que o Catecismo da Igreja Católica está dizendo. É a mesma coisa que São Paulo vai dizer no Ato dos Apóstolos. Ele diz que nós fomos nascidos de Deus e viemos de um só homem. Por isso Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites de seu habitat. Aí diz assim, tudo isto para que procurassem a divindade. Então nós procuramos a divindade por diversos caminhos. E esses caminhos levam a Deus, mesmo se as palpadelas. Aí ele diz, se esforçassem por encontrá-la, embora ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Aí o Catecismo vai dizer no parágrafo 29, mas esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origem muito diversas. A revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamentos hostis à religião e, finalmente, essa atitude do homem pecador que, por medo, se esconde diante de Deus e foge diante de seu chamado. Então, nós podemos ver que o Catecismo da Igreja Católica, que a Bíblia vai dizer
que o homem, por ter sido criado por Deus, ele deseja Deus, ele é desejoso de Deus. E porque ele deseja Deus, todos esses caminhos, mesmo que as cegas, as palpadelas, o homem procure Deus, ele procura porque foi criado por Deus. Até que a revelação divina acontece em Jesus Cristo. E quando a revelação divina acontece em Jesus Cristo, aí sim se estabelece um único caminho. Eu penso que o Papa Francisco poderia ser mais claro em dizer, olha, todos os caminhos, todas as religiões são caminhos que levam a Deus, mesmo que a palpadelas. Porém, o único caminho que nos faz chegar verdadeiramente a Deus é a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Ok? Tudo bem. Ele poderia ser mais claro, mas ele não nega a fé. Ele não nega um dogma. Ele não omite o anúncio da verdadeira religião. Ele não omite. Isso é muito claro. Então, nós precisamos pensar nisso. Então, a partir daqui, esse tal Frei Tiago vai dizer que o Papa Francisco errou, e se ele errou em matéria de fé, ele não estava sob a assistência do Espírito Santo. E se não estava sob a assistência do Espírito Santo, claro, assistido pelo dogma da infalibilidade, ele logo é um herege. E se é herege, não pode ser Papa. E ele continua, veja aí. É por isso que a Igreja Católica tem uma solidez. E quando nós nos baseamos não só nesses princípios, mas também nesse dogma, então nós não estamos julgando ninguém, nós simplesmente estamos constatando que a sede de Pedro está vacante. Então preste atenção também no... Veja, ele está dizendo aqui que se alguém não é assistido por esse dogma, o Papa, né? Se algum Papa não é assistido por esse dogma, ele está dizendo, que dogma? O dogma da infalibilidade. Ele está dizendo, nós não estamos julgando ninguém, apenas nós estamos constatando um fato. E qual é o fato? Ele está dizendo que a sé de Pedro está vacante. A sé de Pedro, antes mesmo da morte do Papa. Agora, com a morte do Papa Francisco, ela está vacante. Né? Visivelmente está vacante. Porque morre o sucessor de Pedro e até que seja eleito outro Papa, a sé está vacante. Porém, a igreja visível não está, não desapareceu. Ela está lá. O colégio dos cardeais, o colégio dos bispos, né? O colégio dos bispos, todo cardeal é um bispo. O colégio dos bispos vamos dizer assim, que a cabeça visível da igreja atualmente, enquanto a sé de Pedro está vacante. Porque Jesus disse a Pedro, eu te dou a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus. O que tu desligares na terra será desligado no céu. Também Jesus disse aos apóstolos, eu vos dou a chave do reino de Deus. O que vocês ligarem serão ligados. O que vocês desligarem serão desligados. Então, o colégio dos bispos, o colégio apostólico, unido a Pedro, tem a autoridade petrina. E se Pedro morre, e a sé está vacante por ocasião da morte de Pedro, ou melhor, do seu sucessor, o colégio dos bispos, eles têm a infalibilidade. E é por isso que quando eles elegem um papa, né, ali os cardeais elegem um papa, esse papa é legítimo, porque eles têm essa autoridade. O que Deus disse a Pedro, o que tu ligar na terra será ligado no céu, também foi dito aos apóstolos. Também foi dito ao colégio apostólico. Então eles, com a autoridade petrina, por ocasião da morte do Papa e a sede vacante, esse colégio de cardeais que vão eleger o Papa no conclave, eles têm essa autoridade de ligar na terra e estará ligado no céu, e desligar na terra e estará desligado no céu. Então, automaticamente, quando eles elegerem o Papa, esse Papa que foi eleito pelos cardeais na terra, também foi eleito no céu. Ou seja, se é confirmado habemos Papa, também no céu haverá. E aí ele vai dizer que a sé de Pedro está vacante porque supostamente o Papa Francisco cometeu heresia. E se ele cometeu heresia, aonde está essa heresia que ninguém até hoje conseguiu mostrar? Mas vamos ver lá o que é que ele diz. Eu não estou dizendo que o Vaticano não tem um chefe. Isso aí seria uma loucura, uma burra. Veja, ele agora vai fazer uma distinção entre o Vaticano, né,
E o Papa Jorge Mário Bergoglio, que acabara de morrer, né? É claro que esse vídeo aqui, com certeza, era antes da morte do Papa, ou quem sabe foi depois da morte, mas ele fala como que Bergoglio ainda estivesse como Papa, né? Pelo que eu entendo aqui. Mas vamos lá. Ele vai fazer uma distinção entre o Vaticano e o Papado atual da Sé de Pedro. Ele vai dizer que a Sé de Pedro é uma coisa e o Vaticano atual e o Papa atual, né, o Papado atual, né, aqueles que exerceram o papado, né, desde acho que é Pio XII para cá, não são a igreja, né? Vamos lá. A pessoa está vendo que tem alguém ali que é reconhecido como chefe do Vaticano, inclusive chefe não só de Estado do Vaticano, mas chefe da igreja que hoje é comandada pelo Vaticano. E isso nós reconhecemos que Francisco é, sem dúvida, o chefe dessa igreja que é comandada pelo Vaticano e o chefe de Estado do Vaticano. Agora, veja o que ele está dizendo. Veja o que ele está dizendo. Assim, quando nós percebemos, meus irmãos, a malícia, a maldade, né? Isso aqui os fariseus faziam com eficácia. Os fariseus faziam isso com esperteza. Por isso Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, eles eram como víboras, né? Eles eram terríveis. Né? Por isso Jesus vai dizer que é necessário tomar cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Veja, este homem, né, chamado, auto-intitulado Frei, né, sede vacante, não está em comunhão com a igreja, né, a igreja una, santa, católica e apostólica, e automaticamente, por isso ser uma verdade na vida desse senhor, ele começa a dizer que existe uma igreja no Vaticano, que existe um chefe no Vaticano, que existe, entre aspas, um papa no Vaticano. Porém, ele é chefe de Estado, ele é chefe da igreja que é comandada pelo Vaticano, mas essa igreja não é a igreja de Pedro. Veja que isso foi o que Lutero falou, isso foi o que os protestantes falaram por conta da reforma. Isto foi o que os ortodoxos falaram em 1054, negando a autoridade petrina, negando a autoridade do Papa, negando a autoridade da Sé de Roma e a primazia dela sobre todas as igrejas. E isso continua ao longo dos séculos, né? Vamos lá. O que está vacante? O que está vacante é o trono de Pedro, é outra coisa. O trono de Pedro não se identifica nem com a igreja da qual Francisco é chefe e nem com o Estado do Vaticano. Mas o trono de Pedro se identificou com aquela igreja católica, apostólica romana, que atuou desde o tempo de São Pedro, através de todos os papas, sem nunca ter uma contradição. Entendeu? E é essa sede que ficou vacante com a morte de Pio XII. Por quê? Porque ela foi ocupada por alguém que foi eleito. Não digo também que João 23 não foi eleito, porque ele pode ser eleito. Inclusive, a bula de Paulo IV diz, o problema não é a eleição, porque se nós falamos de eleição, nós vamos simplesmente tentar corrigir uma questão canônica. Mas aqui nós não estamos falando de questão canônica. Nós só falamos de questão canônica quando todos os parâmetros estão corretos. Se os outros parâmetros profundos estão corretos, aí a gente entra na questão canônica para ver se também está correto. Entendeu? Isso que a maioria das pessoas não tem inteligência de... Veja, ele está falando aqui que, canonicamente, os conclaves de João 23 para cá são corretos, canonicamente falando. Só que, para negar a autenticidade dos conclaves, para negar a autenticidade da eleição do Papa, desde João 23, né? São João 23, São Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Jorge Mário Bergoglio e Papa Francisco, para negar a autenticidade e a veracidade do papado destes homens, o que é que ele está falando? Ele começa a dizer que o problema não é canônico, ou seja, não está na maneira e nas leis canônicas que regem o conclave, mas sim, vamos lá, ele vai dizer outra coisa aqui, sim
Deixa eu ver aqui. Entender. Nós não temos nada a ver com a questão canônica nesse caso aí. Nós podemos até colocar o problema canônico, mas o problema canônico é secundário. Por quê? Porque você só fala em questão canônica quando você está falando da verdadeira igreja. Quando você já se baseou naquela fé de sempre. Então veja, aqui ele está dizendo que tudo que acontece canonicamente estaria correto, se estivesse sendo falado da verdadeira igreja. Então ele está dizendo que a igreja, veja, ele está dizendo, o tal Frei Tiago aí está dizendo que a igreja, depois do Concílio Vaticano II para cá, não é mais a igreja de Pedro, não é mais a igreja de Cristo Jesus, não é mais a igreja dos apóstolos, é uma falsa igreja. Por isso ele está dizendo que o conclave pode acontecer de forma canônica, ipsis literi, com todas as regras, as normas canônicas necessárias, tudo. Pode até acontecer a eleição ser verdadeira, ser um fato, né? A pessoa que foi eleita ser um papa, ser líder do Vaticano, porém o Vaticano, o papa, tudo aquilo que é representado pela figura petrina não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não existe ali, foi eclipsada. A igreja que se apresenta de João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, é uma igreja falsa. Veja, é a mesma obra de Satanás, né? É a mesma ação de Satanás, inventada, criada pelo próprio diabo e apresentada por Lutero e os seus compatriotas ali, os seus, vamos dizer assim, os seus chamados reformadores. É a mesma coisa. Ensinamentos, nos dogmas, naquilo que a igreja já colocou como base. Se você se desviou dessa base, não tem nada a ver com direito canônico. Direito canônico não serve para nada quando você já se desviou da fé. Como é que você vai corrigir o pastor da igreja da esquina com o direito canônico? Ele não tem a fé. Ele não tem a fé católica. Você viu a barbaridade que ele está dizendo aí? Ele está dizendo como é que alguém vai corrigir o pastor da igreja da esquina se ele não tem a fé apostólica. Então ele está dizendo que os papas que vieram de Pio XII para cá são pastores de esquina, porque eles não têm a fé. Então, se eles não têm a fé, não tem como corrigi-los com o Código de Direito Canônico. Veja a barbaridade. Meus irmãos... Eu posso colocar o direito canônico para ele. Eu posso simplesmente dizer, olha, você primeiro se converte ao catolicismo, depois você vai se submeter à lei da igreja. Percebe? Então, por exemplo, quando o caso de João 23, não é questão canônica, é simplesmente alguém que não tinha fé, alguém que era modernista e que provavelmente era também maçom, ou pelo menos tinha todas as ideias da maçonaria, que foi colocado ali de uma forma imposta, aquilo ali foi imposto. E se a igreja católica verdadeira pudesse se manifestar como se manifestou na Idade Média, ele não duraria nem uma semana ali dentro. Entendeu? Se tivesse São Bernardo, abades, bispos corretos, católicos, nem uma semana não durava esse homem. Aliás, ele nem sequer seria promovido a cardeal. Veja só, meus irmãos, a coisa é tremenda. Eu não sei como é que tem pessoas que assistem esse tipo de coisa, né? Eu vou até parar por aqui, porque não tem mais o que dizer, não tem mais o que falar desse homem. Veja, ele está dizendo que João 23, quando foi eleito, só foi eleito porque não tinha bispos cardeais, não tinha homens na igreja, que ele chamaria igreja verdadeira, com capacidade para tirá-lo de lá, para arrancá-lo de lá. Porque está dizendo que se tivesse homens como São Bernardo de Claraval, e aí ele vai usar, né, os textos de São Bernardo para dizer que os papas de João 23 para cá foram todos hereges, e aí ele está dizendo que não existiria, não duraria nem sequer uma semana, nem sequer teria sido nomeado cardeal. Então veja, segundo a argumentação desse Frei, entre aspas, então até a igreja que ele pensa ser a igreja verdadeira não existia. Antes de João 23 já não existia a igreja verdadeira. Porque se a igreja verdadeira não teve capacidade para condenar João 23, segundo ele aí, né, que seria um falso papa,
Se ela não teve a capacidade de fazer isso, então não existia mais igreja. Então a igreja já tinha deixado de existir desde Pio XII. Desde antes do Concílio Vaticano II não existia mais igreja. Porque se todos esses papas entraram na igreja por um conclave, tudo, e aí é dito que não tinha ninguém que era capaz de impedir João 23 tomar o assento de Pedro, tomar a sé de Pedro, né, como ele disse que foi feito, então não existia mais igreja. Então, Frei Tiago, a igreja já tinha deixado de existir mesmo antes de quando vocês tiveram a ideia de que ela se tornou eclipsada ou foi obscurecida, né, apagada ou escondida pela falsa igreja que vocês dizem que, segundo a mentalidade de vocês, é modernista e maçônica. Inclusive acusam João 23 disso. Ele está acusando João 23 de ser modernista e maçônico. Ele pode ser até um progressista, alguém mais aberto a um certo diálogo, a uma certa, vamos dizer assim, a certas medidas pastorais. Mas ele acusa de maçônico e ao mesmo tempo ele diz que acha que talvez fosse, não sei, não tem certeza. Então, logo, nós podemos ver que estamos tratando de um homem aqui, provavelmente como Lutero, revoltado, né, com seus problemas psicológicos, com seus problemas mentais, né, com a sua dificuldade de fé, a sua falta de fé, porque nega-se a igreja, negou-se Cristo, porque Cristo e a igreja é uma coisa só. Jesus é a cabeça. A igreja é o seu corpo, então não tem como separar a cabeça do corpo. Se separa a cabeça do corpo, logo o corpo morreu. Então se o corpo morreu, não existe mais. E aí só existe a cabeça? Como assim? Se só existe a cabeça, então a igreja, o corpo de Cristo, deixou de existir. Não somente em João 23, mas muito antes de São João 23, segundo a mentalidade do Frei Tiago. Mas veja só, o Catecismo da Igreja Católica, aquele que nós chamamos de o amarelinho, né, promulgado por São João Paulo II, no parágrafo 20, 8-9, vai dizer o seguinte: a incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. É o que acontece com esse moço, né? É o que acontece com esse tal de Frei Tiago. Ele é um incrédulo. E a incredulidade é a negligência da verdade revelada. É negligenciar a verdade revelada. Ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Chama-se heresia, a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica. Ou a dúvida pertinaz a respeito desta verdade. Então, isso é um herege. Esse homem é um herege que nega a fé da infalibilidade papal. Ele diz que a infalibilidade papal não estava atuando nos papas do Concílio Vaticano II para cá. E por que ele diz isso? Porque ele nega que os concílios que elegeram os papas João 23 para cá não são válidos. Então são falíveis. Então, o conclave. Então os conclaves são falíveis. Se os conclaves são falíveis e foram falíveis da eleição de João 23, Paulo VI e os demais papas, até Papa Francisco, se o conclave é falível, então o Espírito Santo não está na eleição do Papa. E se o Espírito Santo não está na eleição do Papa, logo, nega-se a assistência do Espírito Santo à Igreja. A assistência do Espírito Santo ao colégio apostólico, ao colégio de cardeais. E se nega a assistência do Espírito Santo ao colégio de cardeais, logo nega-se um dogma da fé. Inclusive Jesus disse: eu não vos deixarei só, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vos ensinará toda a verdade, que vos conduzirá a toda a verdade. E Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se Jesus disse que estaria com a igreja e estar com a igreja, esse homem está dizendo
que o Espírito Santo abandonou a igreja desde o Concílio Vaticano II para cá. Se alguém nega que um concílio aconteceu sem a assistência do Espírito Santo, então automaticamente está se negando que o Espírito, está se dizendo, se declarando que o Espírito Santo abandonou a igreja. Está se declarando que Jesus Cristo abandonou a igreja, quando ele disse que estaria conosco, com a igreja, todos os dias até a consumação do século. Que ele enviaria o Espírito Santo e o Espírito Santo conduziria a igreja. Que ele deu a chave, a autoridade petrina, a autoridade dele a Pedro, e essa autoridade também foi dada aos demais apóstolos. Então se nega isso. Então logo, meus irmãos, este homem, sem medo de errar, ele é um herege. Acuse os outros do que você é. É o que ele está dizendo. Ele está acusando os papas de heresia, quando na verdade ele é que é um herege. E não somente um herege, ele é um apóstata. Veja, apostasia, o repúdio total da fé cristã. Então ele negou, se ele negou a igreja una, santa, católica e apostólica, ele repudiou a fé. Se ele repudia o Papa, se ele repudia a igreja visível que tem a sede no Vaticano, como ele declarou nesse vídeo, se ele nega, se ele repudia o papado atual, se ele repudia a igreja atual, ele é um apóstata. E mais, não somente apóstata, também é um cismático. Veja, cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a ele sujeitos. Então, ele nega o sumo pontífice, ele rejeita a submissão, a sujeição ao sumo pontífice. Ele também nega a comunhão com os membros da igreja, que ele chama de igreja nova, pós-concílio Vaticano II. Se ele nega a comunhão, se ele nega a comunhão com os membros da igreja, que está sujeita à autoridade de Francisco, e agora a autoridade do Papa que virá, se ele nega isso, então ele é um cismático. E aqui eu encerro, meus irmãos. Infelizmente, os inimigos da igreja, eles estão fora, declaradamente inimigos da igreja, como são os protestantes, na sua grande maioria. Eles se declaram verdadeiramente inimigos da igreja, mas também nós temos os inimigos da igreja disfarçados de igreja. Porque, veja, características de igreja, títulos como Papa, como padre, melhor dizendo, como bispo, como frei, títulos que são próprios da igreja católica, mas que aqui nós podemos ver nitidamente. É um apóstata, porque negou o papado atual, negou a igreja visível, então é um apóstata. É um herege, porque nega dogmas da fé, por exemplo, a infalibilidade papal, ele nega, apesar de fazer uso numa linguagem própria dele, de dizer que essa infalibilidade existia somente nos antecessores de João 23, e é um cismático, não aceita sujeição, não aceita se submeter à autoridade do Papa Francisco, que acabara de morrer, de Bento XVI, de João Paulo II, e assim sucessivamente. Então, um homem totalmente que nós não podemos dar crédito nenhum. Então, Deus abençoe a todos, e é isso aí, meus irmãos. Fiquem na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero não ter ficado um vídeo chato aqui.